Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho a honra de trazer aos estúdios da nossa TV Assembleia o cineasta, escritor e produtor cultural Hermes Leal. Pra cá, Hermes. Tudo bom, irmão? Tudo bom, meu amigo? Tranquilo. Pode te ver de Prazer novo, te cara. receber. Uma honra estar por aqui. favor. A honra é minha. Hermes, eu quero começar esse programa falando um pouco da sua vida pessoal, né? De onde você veio, como que nasceu essa coisa da cultura, do cinema, da literatura, enfim, de todos esses instrumentos culturais que você domina. Quando aconteceu isso? Como? Olha, primeiro assim, depois você me lembra de como aconteceu. Eu nasci em Araguaína, em 59, mas eu fui criado lá no Goiatins, em Craolândia. Minha mãe nasceu na aldeia dos Craôs, então eu convivi com os índios Craôs até 16, 17. E quando eu tinha 20 anos, assim, eu fui para Brasília e terminei o primeiro grau. E quando eu estava lá no quartel, eu peguei catapora e eu fiquei isolado. E tinha umas revistas Veja e um negócio de vender livro lá. Eu achei aquilo interessante e comecei a ler a primeira revista. E comprei aqueles livros e achei que a literatura era uma coisa interessante. E aí fui para Goiânia e passei na faculdade, fiz jornalismo. Só que eu tinha uma carga cultural toda nossa aqui. Então, assim, meu pai foi barqueiro durante 20 anos no Rio Tocantins e no Rio Vermelho, e a gente tinha uma fazenda, meu pai tinha terra lá nos Craôs, lá em cima, então eu cresci nesse rio, né? E vivenciando toda a cultura, vivenciando tudo e observando tudo. Eu lembro cada mato, cada pé de pau, cada voz. Lá do Goiatins, do PH, eu cresci junto com o Genésio Tocantins. Genésio Tocantins, grande Genésio. Cresci junto com o Braguinha, cara. Barroso. O Braguinha é da minha família, era primo do Olha. meu pai, que até hoje eu não consegui decifrar direito. Então, assim, eu acho que eu tenho uma carga cultural tocantinense que eu nasci com ela e adquiri na minha vida. Então, assim, tudo que eu tenho é daqui, cara. E eu fui embora muito cedo daqui, assim, eu ganhei o mundo muito rápido. Mas eu acho que a minha literatura nasceu das coisas que eu aprendi aqui, o cinema que eu faço também, das coisas que eu vivi aqui. E uma das primeiras coisas que eu tinha na minha cabeça, assim, por exemplo, foi a Guerrilha do Araguaia, por exemplo, que eu achava interessante. Eu tenho um romance, eu tenho uma série hoje, que já passou em vários canais, vai passar na TV Brasil agora, sobre a Guerrilha do Araguaia. E eu começo a vasculhar também as culturas regionais. Eu tenho uma preocupação muito grande com a perca que a gente tem das nossas raízes, do nosso pertencimento. Então, boa parte do trabalho que eu venho fazendo, eu moro em São Paulo e tenho uma casa aqui em Palmas, eu fico mais em São Paulo. E fico muito no Jalapão também, onde eu tenho uma reserva lá para proteger o pato mergulhão. Eu fico brigando lá com as pessoas, porque do Jalapão todo mundo só vê duna e ninguém vê os patos, ninguém vê que tem vida ali, que está acabando, né? Aí eu falo, gente, não olhem só para as dunas, olhem também para o rio, né? Que o Rio Novo lá é um dos rios mais limpos do planeta. Estou fazendo um documentário sobre isso, né? E ele já começa a ser poluído. É o rio mais longo em extensão, mais limpo do planeta, que eu já tentei achar outro rio assim, né? Com água potável daquele jeito, é o Rio Novo, aqui no Jalapão, e ele já está sendo todo sujo, cara. Está sendo poluído. Então, eu continuo ainda assim, achando que eu posso fazer uma arte, e eu posso fazer cultura, pensando em defender o nosso povo, as nossas origens, as nossas raízes, porque é isso que garante a gente, o nosso pertencimento, o nosso jeito de falar, né? Uma coisa interessante que eu vejo em você, e eu tiro o chapéu para você por isso, é que você hoje, você é um ícone nessa questão cultural, não regional, uma questão nacional e até internacional. Porque você tem vários filmes, você foca em vários segmentos, é no meio ambiente, é na arte, é na cultura, é na ficção, entendeu? Então isso é muito interessante. E o bom é que você leva a nossa cultura tocantinense para o mundo.
Porque tem algumas pessoas ligadas a essa área, que são do Tocantins, que moram há muito tempo fora, mas que menosprezam esse tipo de coisa. Então, eu acho que você é o verdadeiro embaixador da cultura tocantinense quando se refere a cinema, a literatura, a arte, de um modo geral. Você se sente assim? Eu me sinto quando alguém pergunta de onde eu sou. E eu tenho o maior prazer de falar que eu sou do Tocantins, cara, assim. E eu tenho o maior prazer de falar do jeito que a gente é, das coisas que a gente come, das coisas que a gente fala. Tenho o maior orgulho, cara. Você não faz ideia de ser daqui. E assim, eu não me sentia muito goiano, né? Não porque eu não gosto de Goiás, porque a gente que é do norte, quando a gente foi para Goiânia, a gente era considerado forasteiro, né? Assim, então, eu achei muito bom, assim. Eu tenho um orgulho de ser tocantinense, cara, assim, e faço uma defesa muito forte da nossa cultura, de tudo que a gente faz. Eu acho interessante porque eu vim para o Tocantins quando Araguaína, que eu vim para a sua terra, né? Eu cheguei no Tocantins, a porta de entrada do Tocantins foi a sua terra, Araguaína. E naquela época, lá era conhecido como o Corredor da Miséria, né? E aí você saiu do Corredor da Miséria, você levou toda essa vivência para hoje estar aí no mundo todo, onde a Ó, tua obra não tem fronteiras, né? eu acho são coisas que não se explicam, como alguém nasce na beira do Rio Vermelho, lá, né? Uhum. Cresce ali em Craolândia, e demora a estudar, e quando estuda consegue fazer tanta coisa. Eu trabalhei nos maiores canais, eu trabalho hoje eu tenho produções hoje no Arte 1, por exemplo. O que é que tem no Arte 1, que é um canal muito legal? Tem uma série muito boa que eu fiz com o Nival, por exemplo. Nival Corrêa, nosso É, Nival, né? o nosso Nival. Nós fizemos uma série sobre moda e meio ambiente. Ficou interessante. E já passou em 4 canais, vamos fazer a segunda temporada, e a gente levou desde o Capim Dourado, os Índios Craôs, nós levamos a nossa cultura, a gente fez uma embalagem dessa cultura junto com moda, cara, e isso está ganhando o Brasil e o mundo, já ganhou assim. Eu vi essa série, que inclusive é bom que você, telespectador, veja. Está no Amazon Prime, viu? Você pode ver lá, que realmente é sensacional. Está de parabéns você e Nival Corrêa, né? Então, e aí por falar em série, por falar em cinema, a HL, sua empresa, né? Tem, como eu falei há pouco, tem uma série de segmentos dentro dessa cultura que é o cinema, como meio ambiente, como arte e cultura, como ficção. Enumera aí alguns filmes que as pessoas possam ver, alguns filmes, alguns trabalhos que as pessoas possam conhecer de tua autoria. O meu trabalho, tem um trabalho literário, Sim, nós vamos conversar. e tem um trabalho hoje que ele está disponível. Estou olhando para minha produtora aqui. Onde fica disponível o trabalho da gente? Em cripta? Plataforma Vivoplay. Na Vivoplay, na Amazon. Assim, nas maiores, o streaming. Nos nossos streams. Eu tenho, por exemplo, nesse momento está passando uma série chamada Cineastas no canal Curta. Uhum. E ela já tem 4 anos que ela nunca para de ser exibida, eu já estou fazendo a segunda temporada. Eu tenho um filme chamado Soldados a Caminho do Puteiro, que é um nome meio esquisito, mas é sobre a guerrilha do Araguaia, e era sobre os soldados que saíam do quartel e iam até o puteiro. Eu morava naquela rua, lá em Carolina, né? Eu morava em Carolina na época, no Maranhão, ali em Filadélfia do outro lado. E lá era a base da guerrilha, né? E eu fiz um longa-metragem, que também está disponível, né? Eu tenho um longa-metragem chamado A Lei e o Medo, antes das eleições do Bolsonaro, né? Assim, antes dele entrar, porque existia um medo muito grande que a gente pudesse regredir, e acabou regredindo. Sim. E eu fiz boa parte dele aqui no Tocantins, né? E eu trabalho muito com direitos humanos também. Eu tenho uma série chamada Na Força da Lei. Estou fazendo a segunda temporada dela também hoje. E eu trabalho muito na defesa dos indígenas, na defesa do meio ambiente. Na Força da Lei você está rodando aonde? Rodo aqui em Tocantins, rodo no Pará, rodo no Amazonas, no Acre, eu rodo na região norte.
A minha produtora, o meu trabalho, ele é voltado muito para a região norte. Uhum. Eu tenho um grande interesse de que as coisas, que eu possa fazer coisas na região norte para difundir fora. Eu acho que a gente, por exemplo, se eu for fazer uma matéria sobre, eu fiz Maria da Penha, eu fiz um documentário sobre a Lei Maria da Penha. Quero que você fale a respeito de Maria da Penha, desse documentário, agora no próximo bloco, que o nosso tempo do primeiro já está indo. E você aguarde aí que nós voltamos já já. Hoje eu estou conversando com o cineasta, escritor e produtor cultural Hermes Leal. Hermes, no bloco anterior nós falávamos a respeito de Maria da Penha. É um documentário, é uma série, o que é? É um documentário dentro de uma série, são vários documentários relacionados aos direitos humanos. E eu fiz aqui em Palmas, eu fiz sobre a questão da violência infantil, eu fiz várias coisas aqui em Palmas. E a gente continua fazendo esse projeto porque eu acho que o Tocantins tem uma cultura muito forte, muito boa, que precisa ser reconhecida com um valor. Sim. O jeito da gente falar, a maneira da gente viver é um valor agregado que a gente não deveria abrir mão. Então, eu tenho um interesse muito grande em manter essa cultura para os nossos filhos, para os nossos netos, porque a nossa sustentação cultural, quando a gente quiser mostrar o que a gente não vai mostrar o que a gente é com uma roupinha de moda, talvez. A gente mostra com uma característica que é só nossa cultural e ela precisa ser respeitada. Então, eu estou fazendo várias séries aqui e com projetos de vários filmes aqui no Tocantins, e todos eles são voltados para que a gente valorize a nossa cultura. Eu brigo até por uma questão de a gente chamar bambu de taboca, por exemplo. Eu acho que não está certo. Taquaralto, por que tem o nome Taquaralto? Por que tem o nome Taquaruçu? Por que essa palavra Taquaruçu é taquara? Taquara é taboca, taboca é bambu. Por que a gente tem que chamar de bambu uma coisa que nós não chamamos de bambu? E quem foi que inventou isso, você sabe? A mídia. Desde que a TV a cabo chegou, eu acho que começou com a TV a cabo, eu vi isso muito. Os nomes sendo trocados, por exemplo, chamar o nosso sucruiú, como é que chama o sucruiú nosso? Não é sucuri. Não, como é? Eu não sei, eu não tenho. Tem vários nomes, a gente chama de sucruiú. Por que nós temos que trocar o nome do nosso sucruiú para um nome de sucuri ou outro nome, que é de fora, só porque os canais mostram aquela cobra, sendo que nós temos um nome aqui que é nosso. Uhum. Então, por que eu vou trocar a minha banana comprida pela banana da terra? Se eu chamo banana comprida e é legal chamar assim. Então, por que eu tenho que deixar de ser tocantinense, achando que se eu não gostar das coisas nossas da terra, eu vou ser diferente, ser mais globalizado? Não. E o Xambari, pelo menos, continua Xambari, né? Continua Xambari. Isso aí ninguém mudou. Inclusive, para quem não sabe, aqui na Assembleia Legislativa foi apresentado um projeto e foi aprovado, e o Xambari hoje é patrimônio imaterial do Tocantins, porque teve até uma guerra entre Tocantins e Goiás, porque Goiás dizia que era patrimônio de lá, quando na realidade é do Tocantins, viu? E o Xambari continua o nosso Xambari, né? Continua assim. Mas, Hermes, você acabou de falar aí desse trabalho atual. Você está com uma série de projetos para o Tocantins. Já começou a viabilizar algum deles ou é coisa para um futuro próximo? Já tem vários viabilizados assim. Esse da moda, por exemplo... Não, o da moda tudo bem, eu digo novos eles abraçam aspectos econômicos, né? Uhum. Então, assim, eu tenho um livro chamado Antes que o Sonho Acabe, que é sobre a guerrilha do Araguaia. Ele vai ser filmado aqui, já está tudo arrumado, com Lírio Ferreira, que é um cineasta premiado e muito importante. O Lírio Ferreira é um cineasta, ele que vai dirigir. E eu espero que a gente filme para esse final do ano que vem. É uma forma da gente resgatar a nossa cultura daqui. Eu estou fazendo um documentário que já está quase pronto de um quilombo lá do Jalapão. Eu estou acompanhando a transformação há mais de 10 anos no Jalapão. Estou filmando, agora está ficando pronto. A transformação de tudo daquilo.
tudo está mudando naquele lugar, então está virando um documentário muito bonito, ele já está quase pronto. Agora, todo esse teu trabalho, né? Esses teus projetos, tuas ideias, tua obra, você tem incentivo aqui local, estadual, Olha, ou é coisa só de fora? por enquanto, eu tenho acesso a recursos de fora. Uhum. E eu uso os recursos de fora. Aqui, a cultura, tem muita gente brigando aqui para fazer cultura no estado de Tocantins, cara. Eu tento ajudar as pessoas daqui. Eu tento trazer recursos para cá. Eu finalizo minhas obras, mesmo que eu filme em qualquer lugar aqui. Eu tento, a minha ideia é trazer para cá, é ajudar as pessoas à cultura do Tocantins. Inclusive, a gente está precisando de uma lei estadual de cultura no Tocantins. Acho que é muito importante. Está precisando urgente. Tem recursos das grandes empresas que estão aqui no Tocantins e recursos que vão para fora e estão sendo aplicados em Brasília, em Goiás e outros lugares, por falta de uma lei aqui, que eu acho que seria muito importante a gente ter uma lei. Como tem, todos os estados têm, cara, Pernambuco, Goiás tem uma lei aqui que tem uma produção cultural gigantesca em Goiás através de uma lei. Então, eu acho que a gente precisa de uma lei aqui, que é uma maneira que eu acho que eu poderia incentivar muito a produção local. Olha aí. Eu acho que seria muito importante a gente ter uma lei local para que os recursos dessas grandes empresas, através de lei do audiovisual e lei Rouanet, pudessem ficar aqui. E é o governo que eu acho que pode... Quem acampa isso é o governo, precisa do governo, a gente precisa do governo olhando. Então precisa se formar uma comissão, né, de produtores culturais, de pessoas ligadas à cultura, e tentar sensibilizar o governador do estado, tentar sensibilizar o nosso presidente aqui da Assembleia Legislativa, no sentido de se colocar uma lei dessa em ação. Né? Há necessidade. Nós temos um secretário de Cultura muito bom agora, que é Excelente, o Tião. Porque o Tião é um jornalista de primeira linha, cara. É um jornalista dos grandes, de grandeza. Muito. E é um cara de prática, de objetividade. Isso é muito bom. Tem que aproveitar o Tião. Sim. O Giovanni também é o nosso Giovanni Assis na Fundação Cultural, excelente. Nós estamos com pessoas da cultura, vamos dizer assim, na cultura. Com gestores realmente culturais. Culturais, ocupando espaços e não políticos. Então, acho que é uma boa hora da gente se unir, nós da cultura, com os políticos, para a gente criar essa lei. Ela ajuda muito a gente não ficar dependendo. Eu te falo toda seriedade, eu que vivo o dia a dia da Assembleia Legislativa, os deputados aqui são sensíveis em relação à cultura. Tanto que sempre apresentam aí em plenário projetos direcionados à área cultural, aos nossos artistas. Então, o que está faltando é uma comissão. São pessoas mais interessadas que peçam esse tipo de lei para cá, porque realmente necessita. E nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. Bom, e continuamos a falar de cultura hoje com o cineasta, escritor e produtor cultural Hermes Leal. Hermes, você estava falando de uma lei estadual. E eu te pergunto agora, como é que você está vendo esse momento inédito da cultura no Brasil? Porque nunca houve, eu chamo isso de revolução cultural. A questão da Lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc I, agora a Aldir Blanc II, com aporte de 15 bilhões de reais durante 5 anos. Como é que você está vendo esse momento cultural do país? Olha, eu estou vendo com muita alegria, até porque a gente saiu de uma época meio obscura para a cultura, né? Para a democracia e para a cultura, a gente saiu disso, assim, foi muito bom. Eu acho assim, esse deve ter resultado. Eu já vi que tanto o Tião como o Giovanni, essas pessoas aqui, elas estão preocupadas em manter esse padrão cultural agora, achar meios, e uma das formas da gente achar meios de obter verbas para incentivo da cultura é uma lei. Então eu estou vendo essas pessoas preocupadas em manter esse estado de cultura agora bom, mais para frente. Quando não vai ter mais lei Paulo Gustavo, né? Mas a gente pode criar uma lei local, a gente pode achar meios local de que isso continue, porque, cara, o valor,
Olha o tanto que o Tocantins está ganhando economicamente e culturalmente, tudo com esses que a gente está falando. Cultura também é dinheiro, cultura é recurso. Claro. Cultura é grande, cultura para o ser humano, cultura ela te ajuda a crescer. Cultura ajuda a gente a ver o mundo melhor. Cultura para o bem-estar. A gente tem que saber usar a cultura. A religião é uma coisa bonita para a alma. E a cultura também, sabia que as duas coisas são muito importantes? Com certeza. Outro dia eu estava conversando com a Meire Maria, que também é ativista cultural, todos nós conhecemos. A gente estava conversando exatamente a respeito de mais espaços culturais, mais teatros, mais casas, aonde sejam levadas peças de teatro, sejam levados shows, tá entendendo? Porque cultura é cultura. E desvia, eu entendo a cultura, Hermes, como o esporte, que tira a criança da droga, da marginalidade. A cultura também tira, não é? Certo? Não acha? E ela tira a gente da nossa marginalidade própria, da nossa cabeça. Sim. As pessoas com mais cultura, elas enxergam o mundo melhor, ela tem uma relação melhor com a família, ela tem uma relação melhor na sociedade, ela tem uma relação melhor com os filhos. A cultura serve para o bem-estar. Ela te dá um bem-estar e te dá conhecimento, cara, do mundo. É muito bom a cultura, dá uma riqueza para você se sentir melhor, a cultura. É para isso. É para isso que serve cultura, para você se sentir melhor. Agora eu queria falar a respeito do livro que você lançou agora em fevereiro, aqui em Palmas. Fala sobre o livro aí, que está bem aí. O livro é esse. Sim, O Sentido das Paixões, tá vendo? Esse aqui eu acho que é o 7º ou 8º livro, se eu não me engano, que eu já lancei, tem romances. Eu sou jornalista de profissão, e documentarista, e sou escritor também, já tenho 2, 3 romances publicados, tem muito livro. E eu faço uma terceira coisa, cara. Essa daí eu não sei. Que é semiótica. Eu estudo semiótica. Olha aí, eu não sabia disso. E eu sou doutor em semiótica pela USP, em linguística e semiótica. Eu estudo há 30 anos semiótica. Que maravilha. Eu tenho mestrado na USP e tenho doutorado. E o meu primeiro livro de semiótica foi publicado pela melhor editora do país, chamado Perspectiva. E eu trabalho com o ser humano. Tenho uma semiótica dos objetos e eu trabalho com a semiótica das pessoas. E é chamada de semiótica das paixões, porque ela percebe o que a gente sente. É sobre uma semiótica do afeto. É bonito isso. Que coisa bonita. E aí eu trabalho isso. E eu sou meio... Essa semiótica é francesa, ela cresceu na França, mas de tanto eu estudar aqui, eu avancei. Sim. E aí tem esse livro aqui que fala dos filmes de uma maneira que nunca foi falado. Eu fui perceber o sentido das paixões pelo cinema, não fui nas pessoas. Olha, lá você vê o que é a tristeza, o que é a raiva, o que é a melancolia, o que é uma pessoa afetada, o que ela faz, o que ela não faz. Na época de saúde mental hoje que o mundo passa, é muito importante a gente entender as nossas afecções. Super importante. E aí ela não é nem psicológica, nem filosófica, é uma outra linha. E eu tirei parte desse livro aqui, mandei para a França e uma produtora da França está assinando contrato com a gente. Eu acho que até o meio do ano a gente já está se organizando para fazer um filme com a França sobre esse livro que vai ser circular no mundo inteiro. Chama Melancolia, o Abismo da Existência. Com atores brasileiros ou franceses? É documentário e vai ser... Eu vou fazer bastante na França, nos Estados Unidos e no Brasil, porque esse tema ele é universal. Eles acharam... chama Many Filmes, a produtora. Eu nem imaginava, né? Passei para o francês, mandei para lá, eles já pegaram assim. Então, eu acho que até o final do ano a gente deve estar com uma obra circulando pelo mundo... Não, assim, começando a andar para circular. A ideia deles é que esse tema da semiótica das paixões, ela é de interesse mundial e é uma novidade que as pessoas precisam saber. Não só por causa dos filmes, como é que são feitos os filmes, para você entender o lado sensível dos filmes, né? O subtexto, o lado invisível, mas para a gente entender também nós. E entender um pouquinho do nosso pensamento. Então, eu fujo um pouco da nossa cultura do babaçu, que eu falo para você, o Rio Tocantins devia chamar Rio Babaçu. Rio Babaçu. Tem que ter uma lei para mudar o nome.
Olha aí, atenção, eu rio deputado. bastante. Não dá mais. O estado do dá mais. Tocantins agora não tem mais jeito, a gente tem que ficar. E outra coisa, cara, é fazer uma pesquisa dessa, de uma área tão difícil, cara, tão complicada, e que aparentemente parece que uma coisa não tem conexão com a outra, mas tem sim. Sim, com certeza. Tem. Levar para o mundo a ideia de um tocantinense. Será nós aqui botando para o mundo. É por isso que eu falo, você é o embaixador da cultura tocantinense para o mundo, rapaz. Ô, Hermes, Sem querer. Isso não é propósito, sabia? Que eu nunca tive propósito não, sim, é uma coisa natural. de fazer nada, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo naturalmente. Agora, este livro que você acabou de lançar, onde que as pessoas encontram? Nas grandes livrarias. A editora é grande, então todos os meus livros, eu tenho vários livros assim, eles estão nas grandes livrarias online ou mesmo livraria em papel, ainda se acha os livros ainda. Assim. Então, que maravilha, Hermes. Foi assim um grande prazer conversar com você, de quem eu tenho muita saudade, conheço há muitos anos, mas você vive no mundo, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo quando você e Julie, sua esposa, estão aqui, né? Vamos aproveitar. E também falar aqui da presença do nosso grande Nival Correia, que está aqui nos estúdios assistindo a gente, né? Grande produtor parceiro, cultural, rapaz, Nival grande parceiro, grande irmão. Nossa. Viu? Então, Hermes, eu te agradeço demais. Nossos estúdios estão à sua disposição. Sempre que você estiver aqui, em Palmas, eu quero que você esteja aqui na Eu TV estou mais no Assembleia. Jalapão, eu moro no Jalapão. Tá bom, vou mandar te buscar no Jalapão. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Fica com Deus e sucesso cada vez mais na sua vida. Obrigado. Olha, e você fala aí pro seu vizinho que tem um programa sobre cultura na TV Assembleia. Vamos sintonizar a TV Assembleia. É melhor do que muita coisa feia que tem por aí, né? Eu mesmo, não é puxando a brasa para minha sardinha, mas hoje eu não vejo mais telejornais. Só tem desgraça. E aqui só tem coisa bonita, aqui só tem cultura. Até o nosso próximo encontro.